Mais um vídeo. Que demais! Você que está do outro lado dessa telinha, me faça um favor, por favor, já senta o dedo aqui embaixo. E é claro que eu estou falando no botão inscreva-se. Tô sabendo, vai. Tem muita gente, galera, falando que não está mais recebendo os meus vídeos. Então, pra gente poder solucionar isso, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui embaixo no vídeo, apertar no botãozinho inscreva-se, vai aparecer vários sininhos, aí você vai e clica no sininho de todas as notificações. Só assim você vai ver essa carinha aqui, ó, de Príncipe Inglês todos os dias em todos os vídeos. Deus me livre. E agora, o que a gente vai ver no vídeo de hoje? A gente vai ver o Thiago Santinelli, que é o comunista que diz que é comediante, mas tem menos graça do que a Marina Silva tem de peso. E também vamos ver o comunista Ian Neves, esse aqui que está na tela nesse momento. Não é o pinguim do Madagascar de coque com miopia. É apenas um comunista criado pela vovó. A gente vai ver esses dois comunistas hoje tentando passar pano para a fome que teve e que ainda tem nos países comunistas hoje. É o que eu sempre falo, né? Defender o comunismo de um país capitalista é fácil, meu querido. Aí é muito mole. Agora, ir para lá, viver a experiência que as pessoas de lá vivem, aí ninguém quer, né? Aí ninguém quer, ninguém aceita, nem o pagano aceita. Então vamos ver aqui os melhores momentos, é claro, de vergonha alheia, que eu cortei do vídeo. Então já se prepara para você ver como que essa gente aqui exótica pensa. Ó, e para você que quer ter a chance de faturar valores como esse aqui, eu vou abrir aqui uma das minhas contas na Hotmart para você dar uma olhada. Ó, um dia R$482, tá? Outro dia R$160, outro dia R$160 e no outro dia R$174,74. Esses valores aqui foram feitos sem eu precisar aparecer, ou seja, qualquer pessoa consegue fazer. E melhor, trabalhando de casa, podendo conciliar com o seu trabalho e podendo fazer os seus próprios horários. E melhor ainda, essa renda extra aqui que você vai fazer pode se tornar renda principal, porque você pode potencializar e ganhar muito mais. Tem gente que está aplicando esse meu método aqui que está faturando muito mais do que R$1.200 por semana. E é claro que qualquer pessoa que se esforce um pouco mais pode tirar muito mais do que isso. Esse é o lado bom de você ser o seu próprio patrão, porque você não tem teto de ganho. Faz o seguinte, você que quer realmente mudar de vida, pelo menos conhece o método. Clica no primeiro link da descrição agora, você vai diretamente para o meu WhatsApp, eu vou falar diretamente com você e vou te explicar como o meu método funciona, como que ele vai te ajudar e como que você vai mudar de vida com ele. Então clica no primeiro link da descrição agora, que eu vou te ajudar a você a conquistar a vida que você merece. Chegou a hora de você mudar de vida, chega de ficar sonhando e de colocar sempre esse sonho lá para frente. O tempo vai passar do mesmo jeito, você tá perdendo tempo. Então clica agora no primeiro link da descrição que eu vou te ajudar a mudar de vida. Outra coisa muito comum para criticar o comunismo é pegar exceção e tomar como regra. Então é pegar uma coisa que aconteceu, mas dizer que isso sempre acontece. Então, para deixar claro logo de cara, as fomes nos países socialistas foram episódicas. Nós tivemos episódios de fome. É verdade, né? Foi apenas o episódio. Quem nunca ficou sem comer por alguns anos? É porque a gente só conhece o regime intermitente. Nos países comunistas, eles fazem um regime permanente. Só para citar algumas das mais famosas. A União Soviética em 32 e 33, a China entre 59 e 61, tanto Cuba quanto a Coreia do Norte durante a década de 90. Esses são momentos nos quais esses países socialistas passaram por períodos de fome. E essas fomes têm causas específicas. É absurdo, né? Um cara desse passando pano pra fome. Você olha pra cara dele, você acha que ele já passou fome, que ele já passou vontade de comer alguma coisa na vida dele? Eu duvido, mas eu duvido. E chegam ao mesmo nível crônico igual antes ou não? Então, o problema de antes é que era crônico, porque era uma fome causada justamente pelo sistema capitalista. O que eu falei? Para todo comunista, para tudo que acontece de ruim em países socialistas / comunista, a culpa é sempre de quem? Do sistema capitalista. Não tem comida? A culpa é do capitalismo. Não tem luz? Não tem água? Não tem gás? Também. A culpa é do capitalismo. Aí você imagina se um cara desse um dia for corno. A culpa vai ser de quem? Ou até um sistema semi-feudal. Essas fomes que aconteceram depois são ou produto de um país socialista que estava tentando se reerguer, estava tentando construir uma nação a partir dos escombros do capitalismo. É inacreditável o delírio desse cara, né? Até hoje tem uma porrada de gente passando fome nesses países comunistas e socialistas. E o cara mete essa desculpinha esfarrapada na cara de pau. Será que ele passa óleo de peroba? O pai dele, Gepeto, deve estar muito orgulhoso dele, né? E aí você vê esses dois, você olha pra cara dos dois, você vê que os
os dois estão com um bucho cheio de comida, relativizando a fome em outro país. Olha, não é brincadeira não. Agora ir pra lá ninguém quer, né? Aí não quer não. Ou estavam tentando, no caso da Coreia e de Cuba, estavam tentando se reerguer após a queda da União Soviética. Então a fome em Cuba e na Coreia tem muito a ver com o fim da União Soviética em 91. Ou seja, ele acabou de deixar claro pra todo mundo que dois países comunistas eram sustentados por outro país comunista que não deu certo. E o mais impressionante nisso tudo, ele consegue se superar, mesmo enxergando que os países comunistas não deu certo, ainda assim ele defende o comunismo, tá vendo? Não é à toa que tem um estudo que mostra que uma parte da população brasileira tem o QI menor do que o do chimpanzé. Porque do dia pra noite, Cuba e Coreia perdem os seus maiores parceiros econômicos. E aí ficam bloqueados e tem um problema muito sério de abastecimento. Ué, agora eu fiquei sem entender. Mas o país comunista não era pra ser autossuficiente? Ele precisa de outro país pra poder abastecer ele? Agora eu tô sem entender. O período de fome grave nesses dois países é particularmente a década de 90. No caso da União Soviética em 32 e 33, é um episódio específico que tem a ver tanto com a coletivização da terra, A culpa é sempre do outro. quanto com um desastre climático muito grave que não aconteceu em um lugar só. E no caso da China, a mesma coisa, coletivização da terra e um desastre climático, as duas coisas juntas. Escutaram, né, pessoal? Um dos problemas da fome nos países comunistas é porque o pessoal não sabia fazer a dança da chuva. Causaram um desastre na China. Então essas fomes foram causadas por fatores, vamos falar, Múltiplos, fora, também. ou de ter como se fosse por terceiros. Não foram causadas pelo socialismo em si. Jamais. Como que a fome vai ser causada pelo socialismo / comunismo? É claro que não. É perfeito esse sistema. A culpa sempre é de outra coisa. É sempre de um fator externo. Pode observar. Foram causadas por tretas internas no pós-revolução, porque eu não preciso falar pra ninguém Treta interna. que depois da revolução não é todo mundo que vira comunista do dia pra noite, né? Então, no caso da União Soviética, pessoas que estavam resistindo à coletivização da terra, que é acabar com a propriedade privada no campo. Não. Agora o cara exagerou. Agora ele passou do limite. Ele é tão cara de pau que ele admite o autoritarismo do comunismo e fala como se fosse uma coisa normal. Olha ele falando. O pessoal passou fome porque foi difícil, né? Obrigar o proprietário da terra a dar a terra dele pro Estado. Só pode ser brincadeira, né? O cara fala na cara de pau que uma pessoa não vai ser mais dona da terra dela, da casa dela, e ele acha que essa pessoa vai aceitar de boa. Ele tá de sacanagem, ele só pode estar de brincadeira. E ele ainda defende uma merda dessa. Incrível. E o mais incrível ainda é que o cara tem seguidor. Tem gente que ainda compactua com essas ideias. Essa resistência causou... Os velhos da van da época Os seguraram os bagulhos. os proprietários segurando na própria terra e boicotando, queimando plantação, matando gado, destruindo ferramenta. Olha só, né? Quem diria que o dono da terra iria boicotar a tomada da terra dele? Quem diria, né? Não, o cara vai aceitar de boa. Olha só, eu vim aqui tomar sua terra, aceita de boa. E a gente acredita, né? Que foi o próprio dono da terra que matou o gado dele, que queimou a plantação dele. A gente acredita, né? Eu até tenho cara de idiota, mas eu não sou tanto assim. Um pouco, talvez, mas eu não sou tanto. Aliciando camponeses, isso tudo aconteceu junto com uma catástrofe climática. Ah, sim, essa parte a gente já imaginava, né? A culpa é sempre do clima. Como eu falei, o pessoal não sabia fazer a dança da chuva, deu merda. Que foi tanto uma seca em alguns lugares quanto enchente em outros lugares. E isso aconteceu não só na União Soviética, mas na Europa como um todo. Na Europa mais do leste, né? A gente não pode esquecer também que esses países eram bloqueados. Eram países que não tinham relações comerciais normais com o restante do mundo. Primeiro, a culpa foi dos donos das terras, que não queria dar sua propriedade pro Estado. Aí depois a culpa foi a culpa do clima. E agora chegamos no ponto principal. O bloqueio, né? A culpa é sempre do bloqueio. E o que eu acho mais engraçado de comunista, né? Alegar que os países comunistas não foram pra frente por causa do bloqueio. O que eu acho mais engraçado nisso é que eles sempre falam que não precisam do capitalismo para viver. Por que eles ficam reclamando que os países capitalistas bloqueiam eles? É só você viver dentro do seu próprio sistema comunista. Ele não é perfeito, ele não vai prover tudo que precisa para as pessoas viverem. Por que vocês vão precisar do livre mercado, do capital? Essa argumentação dele só reforça mais ainda que o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Porque o capitalismo, a primeira coisa que ele sempre faz é bloquear e isolar esses países. E é o que a gente sempre diz, né? Ué, se o socialismo não funciona, então pra que bloquear? Na verdade, a pergunta tem que ser contrária. Se o comunismo é tão bom e tão perfeito, por que os países comunistas precisam do livre mercado e fazer negócio com países capitalistas? Vocês abominam o capitalismo. Por que vocês têm que fazer negócio com países capitalistas? A pergunta, na verdade, que tem que ser feita é essa. Se eu reclamo de uma coisa, o meu dever moral é não usar essa coisa que eu estou reclamando. Mas a cara de pau é grande, né? E o cara ainda tem a coragem de fazer essa argumentação.
puta merda. Não é só deixar ele não funcionar e morrer sozinho? O mercado não é livre? Não é livre, né? Também, liberdade pra quem? Não é né? livre. Isso que é o cúmulo do contraditório, né? Comunista falando de liberdade. O cara acabou de falar que o Estado estava tomando a propriedade dos outros e o cara veio falar, e a liberdade? E a liberdade? Só pode, tá de brincadeira. Esse cara é um piadista. Deve trabalhar no Zorra Total. Zorra Total não, que eu acho que acabou, né? Na Praça é Nossa. Mas aí, o socialismo não funciona, é um sistema que não funciona e cai de podre. Beleza, tira o bloqueio então, deixa eles morrerem sozinhos. Tanto não funciona que quando os países comunistas deixam de fazer negócio com países capitalistas, acontece o que a gente tá vendo. Todo mundo sem os itens básicos, população passando fome, povo tentando fugir e o próprio governo não deixando essas pessoas fugirem. Só que é difícil, né? Admitir que precisa do capitalismo para viver. O papel que vocês tinham que fazer era aproveitar esse embargo e provar pro mundo que vocês não precisam de outros países. Só que não tem como, né? Não tem como. Por que todo país socialista é bloqueado? Por que todo país socialista é bloqueado? Responde aí pra nós. Por que Cuba é bloqueado até hoje? Esse vídeo aqui eu sei que vai cair lá pro Biden. Biden, por que você tá mantendo os embargos lá em Cuba? Por que você não tira? Aqui, ó. O cara fala com o ovo na boca. Tem algum problema na boca? Que tá fazendo esse questionamento pra você. Eu sei que sabe, mas a minha audiência é enorme. Você sabe, eu tô movimentando. O alcance chega até no Biden. Eu tô movimentando a geopolítica mundial e vocês não estão sabendo. Mas e aí, por quê que não tira? Todo ano a maior parte dos países vota pra acabar com o embargo em Cuba e os Estados Unidos vota pra continuar com o embargo em Cuba. Então é todo ano a mesma história. Se o socialismo não fosse perigoso pro sistema hegemônico, pra que bloquear, cara? Do que eles têm medo? Uma das provas que o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar certo são esses dois aqui mesmo. Dois comunistazinhos de iPhone que estão usando um dos sites mais capitalistas do mundo para poder ganhar dinheiro. E ainda ganhar dinheiro em dólar. E aí depois ficar falando, Ai, o capitalismo me oprime, estou sendo oprimido. e o dólar jorrando na conta. Estou sendo oprimido. Enquanto isso, os seguidores comunistas deles dois tá falando, é isso aí, vamos acabar com o capitalismo. E enquanto isso, os dois enchendo o rabo de dinheiro, inclusive de dólar, através do quê? Do capitalismo malvadão, que eles tanto criticam. Se você só tinha visto temperatura abaixo de zero, parabéns, acabou de ver o QI também. Agora uma dúvida. A gente já falou aqui sobre as fomes que aconteciam antes, que eles não se importavam, mas e depois que os países passam a ser socialistas ou comunistas, qual é a relação deles com a fome? Melhora a situação das pessoas? Elas realmente passaram a ter mais alimento? Aí com toda certeza, esses países, depois que passou esse período, tiveram muito, mas muito acesso à comida. Todo mundo em Cuba come muito bem, faz pelo menos as 5 refeições ao dia. Tá todo mundo lá do tamanho do Péricles e da Thaís Carla. Todos esses vídeos que você vê aí, quando a galera vai pra lá e filma o povo de lá, fala com o povo de lá, que fala que tá passando fome, é tudo galera contratada, é tudo ator pra poder passar uma imagem do país negativa, tá? Continua do mesmo jeito? Mudou pouco? Mudou muito? Como é? Essa é a parte boa. Depois desses episódios de A parte boa, ele falando, essa é a parte boa. Puta merda. fome, por exemplo, na União Soviética, a fome se tornou desconhecida Esse cara, velho, esse cara só pode estar de brincadeira. para as pessoas. Desconhecida. Uma vez que eles resolveram a fome, o último grande episódio de fome na União Soviética foi causado pelos nazistas, pela invasão nazista na Segunda Guerra. Isso eu não preciso explicar para ninguém, pelo amor de Deus, né? A mortandade que os nazistas causaram na União Soviética, acho que pelo menos as pessoas têm uma ligeira noção. Tem né? que explicar. Pro Kim Kataguiri e pro MVL precisa. Só pra vocês terem uma noção, mais de 20 milhões de soviéticos foram mortos, tá? Caralho. 20 milhões. Essa é a cifra, é o tamanho da destruição. Estima-se que todos os soviéticos perderam pelo menos um membro da família na guerra. Esse foi o tamanho da destruição, tá? Caralho. E aí, obviamente, durante a guerra, o Stalin foi um santo, né? esforço todo era pra frear a besta fascista que tava com 70% das suas forças na frente do leste. As pessoas imaginam que a guerra foi muito na Europa continental, mas a maior parte das tropas nazistas estava mobilizada no leste da Europa e em direção à União Soviética. Pra quê? Pra colonizar essas terras. Era um movimento colonial. Depois que a União Soviética conseguiu resolver essas fomes episódicas, a segurança alimentar lá ficou permanente. Viu? O que eu falei? Eu falei que lá tinha virado um paraíso. Eu não sou mãe de nada, mas eu adivinhei o que ele ia falar. E o que tornou possível a União Soviética superar a fome desse jeito? Principalmente a coletivização do campo. Justamente o processo que estava recebendo tanta resistência dos proprietários privados por motivos óbvios. É verdade, pessoal. Você tá vendo, né? Depois que conseguiram obrigar o agricultor a dar sua terra, sua casa pro Estado,
tudo ficou uma maravilha. E o pior é que ele admite isso. Olha só ele falando. Justamente o processo que estava recebendo tanta resistência dos proprietários privados por motivos óbvios. Ele mesmo admite aqui que os proprietários estavam exercendo uma resistência, é claro, né? Quem que vai querer da sua casa, o seu lar, a sua terra pro Estado a troco de nada? No mínimo, você vai ficar mais puto do que o Fábio Assunção em dia de sexta-feira à noite, brigando com o seu amigo na porta do bar. Mas é aquele negócio como você tá vendo aqui, né? Mesmo o Estado tomando a terra da pessoa, o cara acha que tá de boa. Agora vai lá na casa dele. Vai tomar a casa dele pra você ver o que ele vai falar. Era tão mais estável e mais produtivo que fez com que o suprimento, principalmente de grãos, que são o principal artigo de alimentação dos soviéticos, fossem o suficiente pro restante da história soviética até o seu fim. Que aí sim a fome ia voltar com toda a força. Foi suficiente até os comunistas chegarem à grande conclusão que a comida que você come um dia acaba. E o mais bizarro disso tudo é que ele mesmo se refuta, mostrando que o comunismo está longe de dar certo. Como ele mesmo falou, tomaram as terras dos agricultores, aquela terra passou a ser coletiva e a comida que aquela terra dava durou por um tempo. Só que aquela comida com o tempo acabou e as pessoas voltaram a passar fome. Ou seja, ele mesmo mostra que os países comunistas não são capazes de produzir a sua própria comida e precisam ter o livre mercado para poder fazer parcerias, para poder fazer comércio com outros países, inclusive países capitalistas. Comunista não entende que não existe e nunca vai existir uma sociedade de pessoas iguais. Por quê? Porque pessoas são diferentes. É até óbvio falar aqui, né? Mas precisa falar, porque esse pessoal não enxerga. Não adianta determinar o que cada um vai fazer dentro da sociedade, não adianta determinar que todas as pessoas vão ter o mesmo padrão de vida, o que as pessoas vão comer, aonde elas vão morar, como elas vão se vestir, porque as pessoas são diferentes. Você imagina, você é esforçado pra caramba, você se dedica pra você conquistar suas coisas, pra você ter os seus bens, só que o seu Zé, o seu vizinho, não faz isso, ele não quer saber de nada da vida. Só que esse mesmo seu Zé, que é seu vizinho, que não quer fazer nada da vida, ele vai ter a mesma vida que você tem através do seu esforço. Você acha que isso vai dar certo em algum lugar do mundo? Isso, na verdade, baliza toda uma sociedade pra baixo. Porque a partir do momento que eu vejo que eu me dedico pra caramba, que eu trabalho pra caramba, e a pessoa que não se dedica, que não faz nada, está tendo a mesma vida que eu tenho, eu vou passar a não fazer nada, porque eu vou achar injusto. Ou seja, esse sistema, ele baliza uma sociedade à mediocridade. Só mesmo os jovenzinhos de iPhone, que foram bancados pela mamãe não sei quantos anos, que acham que isso vai dar certo em algum lugar. Não é à toa, pessoal, que o capitalismo, mesmo com todos os problemas que ele tem, que são muitos e muitos, mas ele está de pé até hoje. Mas o comunismo, aonde ele se instala, é como se fosse um câncer. Aonde ele se instala, destrói. As pessoas passam fome, passam necessidade e o país fica com dificuldades. Mas como sempre, o argumento desse pessoalzinho aqui, né, que adora desfrutar do capitalismo, mas adora também defender o comunismo, qual que é o argumento deles? Ah, é o clima, é o embargo. A culpa é sempre de terceiros. Pode observar isso. A culpa nunca é do vagabundo que tomou o poder do país e fez aquela população de refém. A culpa nunca é do cara, não. A culpa é porque a população, como eu falei, não sabe fazer a dança da chuva. Só cai nesse papinho de ser comunista o jovenzinho que é sustentado pelo papai e pela mamãe e quer ser revolucionário, porque mesmo sendo sustentado pelo papai e pela mamãe, ganhando a mesadinha todo mês, não quer obedecer às regras do papai e da mamãe. Então ele precisa ser revolucionário. Só que para ele ser revolucionário, ele não quer deixar de ser sustentado, não. Ele quer continuar sendo sustentado pelo papai e pela mamãe. Ou também quem cai nesse papinho de ser comunista, aquele invejoso nato, que ele sempre olha para a conquista do outro e quer o que o outro conquistou. Aí, pela incapacidade dele de conseguir o que o outro conquistou, ele prefere que o Estado foda todo mundo e balize todo mundo pela mediocridade que ele tem. Ou seja, ninguém prospera por causa de um merda invejoso. Essa é a cabeça do comunista, pode observar. E como já dizia minha avó, né, a inveja é o sentimento do bicho ruim. E infelizmente tá cheio de gente assim por aí. E o mais bizarro disso tudo é que esses dois aqui, né, que são do grupinho, que se dizem oprimidos na internet, são os mais radicais e violentos da internet. Esse Ian aqui, ele falou uma vez em um podcast que para poder implementar o comunismo tinha que fazer uma revolução armada. Esse cidadão aqui mesmo, que você tá olhando na tela, ele falou em pegar em armas. Se pegar na arma, cai pra frente porque eu não aguento o peso, né? Mas ele falou isso. E esse outro aqui, ele fez um clipe onde ele simula explodir a cabeça do velho da van com um bastão de beisebol. E nesse mesmo clipe, quem estava no clipe? Esse Ian, que é amiguinho dele. E essa é a galera que se diz pacífica. Eles são os pacíficos. Eu só não acredito de verdade que esses dois aqui são tão autoritários, mas tão autoritários,
porque eu já vi Debbie Lloyd e eu sei que eles falam muita merda mesmo. E outra coisa também, né? Você olhar pra esse cidadão aqui, com um físico de vovozona, e você acreditar que esse cara aqui vai fazer uma revolução armada no país, se você acredita nisso, você também acredita que o Felipe Neto é hétero. Galera, daqui pra frente, o país é só pra trás. Então, por favor, já compartilhe esse vídeo aqui exaustivamente. Manda pra todo mundo do seu WhatsApp, manda pros seus amigos aí. Aperta aqui embaixo agora, compartilhar e vai mandando pra galera. E pra você que quer conseguir conquistar sua renda extra, que você sempre sonhou, trabalhando de casa, conseguindo fazer os seus próprios horários, sendo o seu próprio patrão, é bem simples de você conseguir fazer isso. Como que você vai conseguir? Aplicando um método já validado, onde muitas pessoas já estão faturando dinheiro com a internet. Eu já mostrei aqui o caso da Helena, que era dona de casa, tá aplicando o meu método de casa e já tá fazendo mais de R$900 por semana. Galera, fazendo isso, trabalhando de casa. Também tem o exemplo do Matheus, que também tá trabalhando de casa, já fez mais de R$700 em 2 dias. Também tem o exemplo do Bernardo, que fez em um dia mais de R$400. Tudo isso aplicando o meu método de casa, do conforto do sofá. Quer começar a aplicar o meu método ainda hoje? É simples. Clica no primeiro link da descrição, você vai pro meu WhatsApp, eu diretamente vou falar com você e vou te explicar como que o meu método vai te ajudar e como que ele vai mudar a sua vida financeira para melhor e te ajudar a conquistar tudo que você sempre sonhou para você ter a vida que você merece. Hoje você tá tendo a vida que você merece? Bom, se não tá, clica no primeiro link que eu posso te ajudar. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.